O carniçal. Um carniçal é uma criatura que aparece na mitologia árabe. Acredita-se que os carniçais tinham suas raízes na religião e mitologia da Mesopotâmia, porque têm características semelhantes aos demônios Galu. Pensa-se que a conexão vem dos nômades da Arábia, interagindo com a civilização da Mesopotâmia e trocando histórias. Os demônios Galu eram conhecidos por fazerem parte do submundo, e acreditava-se que carregavam suas vítimas para a terra dos mortos para devorá-las. Carniçais na mitologia árabe têm características muito semelhantes. Independentemente de como os carniçais surgiram no folclore árabe, sabe-se que muito do que se sabe sobre essas criaturas vem da obra Arabian Nights. Essa série de histórias fornece uma perspectiva interessante sobre essas criaturas e de onde elas vêm. Além disso, é importante notar que a tradução de Arabian Nights por autores europeus não foi totalmente fiel à natureza das histórias que foram registradas na obra. Por causa disso, os carniçais foram transformados de uma forma que levou a muitas interpretações modernas da criatura. A sobreposição das duas perspectivas tende a concordar que carniçais são criaturas humanoides e tendem a frequentar áreas que são largamente abandonadas pelos humanos, como cemitérios. Eles eram conhecidos por comer carne e beber sangue, embora surpreendentemente a fonte dessas coisas difere dependendo de qual versão da lenda você segue. As primeiras histórias dos carniçais surgem da lenda árabe. O mito do carniçal é anterior ao Islã, mas como o carniçal é mencionado no Alcorão, a criatura ainda é uma fonte de terror na cultura árabe de hoje em dia. Existem várias teorias sobre por que o carniçal aparece no Alcorão. Alguns levantam a hipótese de que a crença generalizada de Jinn, criaturas responsáveis pelos mitos dos gênios que habitam em um mundo paralelo, leva à implementação dos carniçais na religião islâmica. Outros acreditam que os primeiros praticantes do Islã usaram histórias familiares da sua cultura para converter as pessoas às suas novas crenças. Independentemente de como os carniçais foram introduzidos no folclore árabe, existem vários fatos importantes que permanecem proeminentes nas primeiras lendas dos carniçais. Um dos fatos mais importantes cobertos pela antiga mitologia dos carniçais é que essas criaturas parecem ter nascido de Iblis, o equivalente islâmico de Satanás, o que tecnicamente os torna gênios. Acredita-se que Iblis fazia parte de uma raça de criaturas chamadas gênios, criações de Alá que viviam em um mundo separado do nosso. No entanto, mesmo fazendo parte de um mundo diferente, eles ainda eram capazes de interagir com o nosso. Pensa-se que quando Alá criou o homem, Iblis ficou com ciúmes de que o homem era mais favorecido do que sua espécie, e se recusou a se curvar diante dele. Ele teria sido morto por seu crime, mas sua vida foi poupada por Alá até o dia do julgamento. Infelizmente, Iblis está usando esse tempo para se vingar dos humanos. Provavelmente é por isso que a criação de carniçais é acreditada a Iblis. Afinal, uma criatura que se alimenta de carne de humanos e se delicia com sua tortura é uma provável forma de vingança de um gênio caído. Carniçais do antigo folclore árabe também eram conhecidos por habitarem áreas desertas. As pessoas que viajavam perto de cemitérios e edifícios abandonados ou através de terrenos baldios desérticos foram avisadas para serem especialmente vigilantes contra essas criaturas. Eles eram considerados bípedes, embora com uma forma curvada, e eram conhecidos por rastejar e às vezes correr em todos os 4 membros como um animal. Eles gostavam mais de se alimentar de crianças pequenas, presumivelmente por causa da facilidade com que podiam ser mortas, mas se alimentavam de qualquer humano que tivessem a chance de canibalizar. Carniçais também foram pensados para ter a capacidade de metamorfose. Eles podem aparecer como belas mulheres que caçam homens lascivos, atraindo-os para uma área isolada, ou como um animal no deserto como uma hiena. Eles eram conhecidos por permanecer nessas formas até que tivessem a chance de atacar suas vítimas e devorá-las. Acreditava-se que os carniçais gostavam especialmente de atacar os viajantes individuais ou pequenos grupos em particular. Algumas histórias afirmam que eles acendiam fogueiras em caminhos bastante percorridos, para que pudessem atrair um único viajante para uma armadilha e devorá-los. Outra característica interessante dos carniçais das primeiras lendas é que eles não eram particularmente associados a comer os mortos. Eles eram conhecidos por preferir carne fresca,
e, embora não recusassem o cadáver se não houvesse outra fonte de alimento disponível, certamente preferiam uma vítima viva. Eles também eram conhecidos por gostar de beber sangue e roubar moedas. Os carniçais primitivos também eram conhecidos por carregar doenças em sua pele, o que poderia ser devido aos tipos de lugares que eles habitavam. Carniçais eram amplamente desconhecidos na Europa até Antoine Galland, um escritor francês, traduzir As Mil e Uma Noites, também conhecido como Arabian Nights. Embora a tradução do texto tenha sido uma aventura maravilhosa na rica cultura árabe, os textos foram corrompidos por causa da interpretação vaga de Galland. Na verdade, acredita-se que ele tenha criado vários personagens e acrescentado em histórias que originalmente não faziam parte da obra. Um desses personagens era Mina, uma mulher que gostava de fazer companhia a carniçais que habitavam em um cemitério em vez de passar o tempo com seu novo marido. A aparência física de um carniçal é semelhante nas representações árabes e europeias da criatura, embora existam algumas diferenças notáveis que devem ser levadas em consideração. Em muitos mitos antigos há descrições de carniçais que são bastante peludos. Isso ocorre possivelmente porque eles são conhecidos por terem características caninas. Tendo uma aparência semelhante a um cachorro, seria natural concluir que o restante da aparência da criatura seria animalesco. Também é importante notar que existem carniçais que detêm o poder de mudar de forma. Eles são conhecidos por se transformarem em belas mulheres que levam os homens ao erro e a áreas isoladas. Quando o homem estava devidamente distraído, o carniçal e às vezes sua matilha atacava os homens lascivos e os devorava. Também é importante notar que, além de ter um rosto canino, os primeiros carniçais também tinham corpos humanoides e pés parecidos com o casco. Essas eram características que eram usadas para identificar a presença dos carniçais, especialmente os cascos. Dizia-se que quando um carniçal estava por perto, as pegadas da criatura seriam fáceis de detectar. Também era característico identificar um carniçal ao ver uma figura humanoide à distância e de repente se ajoelhava sobre suas mãos e pés para fugir. Carniçais eram conhecidos por preferir rastejar de 4, embora fossem capazes de andar sobre 2 pés. As descrições europeias de carniçais são interessantes porque ainda são semelhantes aos carniçais do folclore árabe em alguns sentidos, enquanto em outros mudaram completamente. Os novos carniçais ainda mantinham suas características caninas e seus cascos, mas em vez de apresentarem um exterior peludo, se transformavam em criaturas pálidas que tinham uma pele que parecia de borracha na aparência. Essas criaturas são consideradas sensíveis à luz, embora não tanto quanto os vampiros. Mesmo que a luz possa lhe causar dor, não pode matá-los. Além de serem pálidos, esses carniçais modernos também são capazes de mudar de forma. Uma característica interessante, no entanto, é que esses carniçais parecem ter habilidades de metamorfose ainda maiores do que os primeiros carniçais. A literatura recente sugere que os carniçais são capazes de se transformar na forma da última vítima que devoraram, independentemente de o humano estar vivo ou morto quando se banqueteou com a carne. Além disso, foi sugerido que esses carniçais também podem acessar as memórias da pessoa que devoraram, comendo seu cérebro, permitindo efetivamente que eles se misturassem à sociedade sem serem descobertos. Existem muitas maneiras de lutar contra um carniçal, embora seja importante ser muito preciso. Qualquer erro por parte do indivíduo lutando contra um carniçal certamente resultará em morte. O método mais comum usado para matar essas criaturas é a decapitação. Antigos mitos dos carniçais afirmam que um carniçal pode ser morto usando uma espada. É imperativo, porém, que o atacante use apenas um golpe para matar a fera. 2 ou mais ataques ressuscitarão a criatura e quase certamente significarão a morte da pessoa que luta contra o carniçal. Como apenas um golpe pode ser usado para matar um carniçal, a decapitação é o método preferido para garantir que a fera morra rapidamente. A mitologia mais recente nos diz que existem várias outras maneiras de lidar com o carniçal. Um desses métodos é o uso do fogo. No entanto, usar fogo pode ser complicado, pois você terá que ser capaz de aquecer o elemento a temperaturas extremas para transformar o carniçal em cinzas. Acredita-se também que a eletrocução e a exposição a ácidos concentrados podem matar carniçais. Isso deve ser feito minuciosamente. Se um carniçal não estiver morto, ele pode se regenerar e voltar para acabar com você. Por fim, embora a luz do sol não seja fatal para os carniçais, vale a pena mencionar que a luz do sol é dolorosa para os carniçais, e tipos de luz mais concentrados podem ser especialmente prejudiciais aos olhos.